A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da Sala Querigma, tudo bem? Estamos aqui em mais um domingo para estudarmos a Palavra do Senhor e agradecemos a Ele por esta oportunidade. Para darmos início, irmãos, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Deus, pela Tua obra de salvação, Senhor, que nos deu uma nova vida em Ti, ó Pai, uma vida, ó Deus, de triunfo, ó Deus, uma vida de vitória, Senhor, uma vida de alegria em Ti, ó Pai. Sê conosco durante este estudo, Senhor, fala conosco, fala com o nosso coração. Nós oramos a Ti, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esta é a segunda aula sobre o livro de Romanos e nós vamos dar continuidade àquilo que já estamos estudando. Para começar, nós vamos falar o versículo-chave, está lá no capítulo 8, os versículos 3 e 4. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza humana, da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. E esta versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Só para nós lembrarmos, né, a gente tem estudado a carta aos Romanos, dividindo ela por temas. E aqui está o esboço novamente para nós relembrarmos aquilo que já foi estudado. E nós vamos partir aqui, irmãos, do capítulo 8, né, nesse tema que é o tema de santificação. É o tema principal da carta, porque ali nos primeiros capítulos Paulo explica sobre a salvação pela fé, que todos pecaram, para mostrar que todos estavam debaixo deste poder do pecado e que todo aquele que crê em Jesus vence o pecado. O batismo é o símbolo dessa vitória, né, irmãos? Quando o homem morre para o pecado, o velho homem, nasce um novo homem. E o capítulo 8, ele está explicando para a gente, Paulo está explicando para a gente sobre essa nova vida em Jesus, né? E nós vamos partir desse capítulo. Porém, o capítulo 8 ele é a conclusão de uma argumentação. E essa argumentação, irmãos, começa lá no capítulo 6. De novo, né? Para falar do capítulo 6. E ele continua essa argumentação através do capítulo 7 e termina no 8. Então, para nós falarmos do 8, temos que retomar todo o assunto que foi explicado por Paulo. E o que acontece, né, irmãos? O capítulo 6, ele fala dessa morte do homem velho e que a figura dessa morte está no batismo, ou seja, a doutrina do batismo ela é o início da vida cristã de uma pessoa que crê em Jesus. Ela, para ter essa vida com Cristo, essa nova vida, ela precisa ser batizada, né, irmãos? E o batismo representa a morte do pecado, né? E o capítulo 7, Paulo retoma os conceitos que ele explicou ali no início da carta, sobre todos pecarem, mas principalmente sobre as pessoas que buscam a salvação através das obras da lei. Então, Paulo ali explica no capítulo 7 que se uma pessoa que conhece a vontade de Deus, mas busca a salvação através das obras da lei, essa pessoa não encontra a salvação, porque a salvação só vem através da fé e da fé da obra que Jesus realizou. Então, irmãos, ali a gente vê do capítulo 7, dos versículos do 7 ao 25, esses versículos eles são mal interpretados, irmãos, porque quando Paulo se coloca ali no texto com o eu, na verdade ele não está fazendo uma autobiografia, né? Ele não está escrevendo ali sobre
a forma como ele tem vivido, tinha vivido no momento em que ele escreveu a carta. Mas é um eu representativo, ele está ali mostrando uma pessoa que sabe da lei, que conhece a lei e que busca a justiça através da lei. Então esse eu é um eu figurativo, então não tem outra interpretação senão essa, de que Paulo está mostrando um exemplo de uma pessoa que busca a justiça, a salvação através das obras da lei. E ele mostra aquela dualidade, né, irmãos? A pessoa sabe da vontade de Deus, mas não tem poder para cumprir. Né? Sabe o que é bom, mas faz o que é mal. Então é esse exemplo que Paulo quer mostrar. Que uma pessoa que busca a justiça pela fé, pelas obras da lei, ela não encontra esta justificação. Ela só pode ser salva através da fé e da fé em Jesus Cristo. Então nós vamos ler ali no capítulo 8, novamente, né? Faz parte dos nossos versículos-chave aqui. Nós vamos ler o capítulo 8, os versículos 2 a 4. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez com que a lei fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Aqui nesses versículos, irmãos, nós vemos Paulo falando sobre 3 leis. E o que são essas 3 leis? Nós temos ali a lei, quando ele se refere ao Antigo Testamento. Nós temos a lei da natureza humana, que está sob o poder do pecado, e a lei do Espírito de Deus, que nos faz ter poder para vencer o pecado e praticar boas obras, né? Obras que expressam a salvação do Senhor. E quando Paulo fala dessa lei, essa lei da natureza humana, é como, irmãos, fazendo uma comparação, quando a gente vê lá em física, né, sobre as leis naturais, lei de Newton, lei da gravidade, o que significam essas leis, né? Por que se utiliza esse termo para falar dessas regras que acontecem na natureza, né? É para mostrar que há uma relação constante entre os fenômenos da natureza ou entre as fases de um mesmo fenômeno. É colocado como lei a relação desses fenômenos da natureza, né? São fenômenos constantes, ou seja, como é que fala a lei da gravidade, né? Que existe uma força, né, que atrai as coisas, né, os objetos para baixo. E isso é um fenômeno que acontece constantemente, então é colocado como lei da gravidade. E aqui Paulo está falando a mesma coisa. O pecado é como essa lei da natureza humana, era algo que o velho homem estava preso. E é sempre uma força que puxa para baixo e não deixa o velho homem vencer, mesmo que ele conheça o que é bom, ele não consegue praticar. Então esse corpo do pecado precisa ser desfeito pela obra de salvação em Jesus e pela fé na obra que Jesus realizou. E então quando ele diz ali lei do pecado, lei da natureza humana, é isso. Então a pessoa ela deixa de estar sob essa lei que traz o homem velho para baixo e o faz pecar, e passa a viver pela lei do Espírito de Deus. Então a obra de Jesus foi quebrar o poder do pecado e dar acesso a uma nova vida guiada pelo poder do Espírito Santo, tal como descrito no capítulo 8. Assim, o crente não está mais ligado à lei do pecado, mas à lei do Espírito da vida. Então, irmãos, esse é o novo nascimento de um crente, né? De uma vida que nasce das águas e do Espírito, né? E nós iniciamos aqui o nosso tópico 2, e Paulo já começa um outro tema
na sua carta, que é Deus e Israel. Paulo fala muito ali de Israel, né, que Israel não conheceu a obra divina, no entanto, ainda é o povo escolhido. Então, Paulo aqui, dos capítulos do 9 ao 11, ele reafirma a promessa que Deus fez aos patriarcas, ou seja, Deus ainda tem um plano sobre Israel. Então, mesmo Israel não entendendo a obra de Deus, Deus, ele no seu eterno poder, na sua eterna escolha, ele fez essa promessa e ele há de cumprir ainda no povo de Israel, né, irmãos? Então, nós vemos aqui que Paulo faz uma defesa do povo escolhido. Paulo mostra que Israel não entendeu que a obra de Deus, que era a salvação no Messias, a salvação do homem do pecado, a salvação do homem desse poder do pecado. E Paulo fala que Israel, ele hoje é desobediente para poder ser alcançado pela misericórdia de Deus. Assim como os gentios andavam em desobediência, mas Deus, com grande amor, nos alcançou os gentios com a salvação em Jesus. Então, da mesma forma que os gentios foram desobedientes e foram alcançados pela misericórdia, os israelitas também serão alcançados pela misericórdia de Deus, porque hoje eles andam em desobediência. E aqui, irmãos, nós vamos ler um trecho do capítulo 11, do verso 25 ao 31. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora, vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Então, é essa tratativa que Deus terá com o povo de Israel. O povo de Israel, o Antigo Testamento, não foi esquecido por Deus. A promessa que Deus fez a Abraão de escolher um povo para ele, para si, ainda permanece, irmãos. E Deus tem um plano a ser completado ainda no povo de Israel. E nós encerramos mais esse tema e iniciamos o próximo tema da carta e o tema final, né, irmãos? Que são algumas aplicações e a despedida de Paulo lá no capítulo 16. Aqui as aplicações, irmãos, são práticas de uma vida santa, práticas da santidade. Uma vida nova em Deus, vivendo sob essa lei do Espírito Santo, ela produz frutos. E ela produz frutos, e esses frutos, irmãos, eles são o resultado da busca constante do crente, a busca constante do crente para saber a vontade do Senhor sobre a sua vida. E Paulo aqui ele exorta aos romanos para que vivam uma vida condizente com a obra que Deus realizou, condizente com esse poder do Espírito Santo. Uma nova vida com Deus é viver de acordo com a sua vontade. Ensinamentos para uma vida de santidade, que Paulo coloca ali alguns ensinamentos, e ele exorta o crente a viver de uma maneira condizente com a obra de salvação realizada por Deus. E aqui, irmãos, nós vamos destacar o capítulo 12 de Romanos, o verso 2 do capítulo 12.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui, irmãos, a palavra conformar, ela significa não tomar forma do mundo, né? Você não tomar a forma daqueles que não são de Deus. Então, Paulo exorta aqui que os crentes tenham por modelo, por forma a ser tomada, a Bíblia, né? A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E Paulo, né, na sua argumentação, por vezes fala que ele não veio para tirar a responsabilidade que a lei tem de ensinar. Muito pelo contrário, ele vem para dizer que a lei ela foi cumprida, a justiça da lei foi cumprida, e todo tipo de ensinamento que nós precisamos está contido na Bíblia. Até então, as Escrituras, o Antigo Testamento, mas hoje para nós, a Bíblia no seu todo, né, na sua obra completa, do Antigo Testamento e a interpretação do Antigo Testamento contida no Novo Testamento, né, irmãos? Então aqui Paulo fala dessa vida de santidade e que uma vida de santidade em comunhão com Deus, porque não existe outra forma, irmãos, de nós agradarmos o Senhor, senão conhecendo a sua vontade e fazendo aquilo que está escrito na Bíblia. Conhecendo a sua vontade e obedecendo, irmãos. E a única forma de conhecer a vontade de Deus é pela revelação que Ele nos deu. E essa revelação é a revelação escrita, está na Bíblia. Então não existe outra forma de nós vivermos em santidade senão pela oração e pelo conhecimento da palavra de Deus. E essa comunhão com o Senhor nos faz ter comunhão com a igreja, com os nossos irmãos. Porque da mesma forma, né, como nós já temos aprendido, irmãos, que com o nosso pastor, que nós fomos alcançados por Jesus, a obra de salvação nos alcançou e transformou as nossas vidas, os nossos irmãos que estão ao nosso lado também foram alcançados por essa mesma obra. E não existe melhor e nem pior na igreja. Todos nós somos servos do Senhor, cada um com a sua responsabilidade. Então, Paulo aqui nestes capítulos ele explica exatamente isso, que para termos uma vida com Deus, nós precisamos conhecer a palavra dele, conhecer a revelação que ele nos deu, a Bíblia, perseverar no Espírito, e tudo isso nos trará comunhão com a igreja, e esse corpo realizará uma obra para o Senhor. Uma grande bênção, irmãos. E aí, por fim, né, os capítulos 13 e 16 falam alguns conselhos práticos ainda sobre a posição do crente diante de autoridades e o amor ao próximo. Assim como o capítulo 14 também fala do amor ao próximo. O capítulo 15, ele exorta o crente a ser humilde, seguindo o exemplo de Cristo. E a carta é encerrada no capítulo 16, contendo ali algumas saudações pessoais de Paulo aos crentes de Roma, que ele ainda não conhecia, né, irmãos, pessoalmente, mas já tinha ouvido falar muito dessa igreja. Paulo amava muito a igreja de Roma. E no capítulo 16 também está escrito ali que muito provavelmente a irmã Febe, né, essa serva do Senhor, estava ali em Corinto, porque Paulo escreveu essa carta quando ele estava ali no finalzinho da sua terceira viagem missionária em Corinto. Então Febe pega a carta e leva até Roma. E o capítulo 16 encerra dessa forma, falando de Febe, de alguns irmãos ali de Corinto, e fazendo referência também a alguns irmãos da igreja de Roma, que Paulo tinha ouvido da boa conduta desses irmãos, e se alegrava muito com a obra que eles realizavam, irmãos. Bom, e nós partimos aqui para o final da nossa aula, e com algumas aplicações para a nossa vida, né, irmãos? Paulo, ele foi um apóstolo escolhido por Cristo, recebeu todo o ensinamento através do Senhor, como ele mesmo diz em várias introduções das suas cartas,
que ele não consultou nem carne, nem sangue para ser apóstolo, mas ele foi ordenado apóstolo pelo próprio Senhor. E os ensinamentos que ele recebeu vieram do próprio Senhor. E Paulo, ele tem essa autoridade, né, irmãos, para falar da palavra. Paulo, quando fala dessa nova vida, ele é o grande exemplo dessa nova vida em Cristo, porque de perseguidor ele tornou-se um pregador do Evangelho. E nós aprendemos também sobre Paulo, né, esses dias, irmãos, que ele tinha um conhecimento profundo da Bíblia, um conhecimento cultural muito extenso, mas ele precisou ali, como diz em Gálatas 1 e 2, passar 17 anos entendendo o que era a obra de Deus para poder realizar as obras missionárias. E então Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele está no ápice da maturidade espiritual e esforçado ali, aplicado à obra de Deus. A carta aos Romanos, tem essa profundidade toda por causa disso, irmãos. E Paulo aqui, né, nessa carta nos ensina que uma vez salvo, o homem ele não pode mais estar inclinado a pecar, pois é concedido o poder do Espírito Santo para praticar obras que expressam essa obra de Jesus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então não existe espaço para o crente, essa nova criatura, andar em pecado, mas vencer o pecado através do poder que o Espírito Santo nos dá. E Paulo estabelece também as Escrituras, o Antigo Testamento, porque ele não invalida, pelo contrário, ele afirma que as Escrituras são a fonte do conhecimento da vontade de Deus para uma vida de santidade, assim como está escrito lá em Romanos 15, o versículo 4. Porque tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O exemplo de vida cristã ele está contido em toda a Bíblia, e somente nela temos a fonte do conhecimento de uma vida que agrada a Deus, e de comunhão com aquele que nos salvou. O Espírito Santo foi uma promessa de Jesus a todo aquele que crê em sua obra redentora. E o nosso dever é buscar sempre o seu poder para vivermos uma vida de vitória no Senhor, irmãos. Estamos cercados de verdades do mundo, né? Muitas coisas têm confrontado a verdade bíblica e nós precisamos, irmãos, ter esses ensinamentos da palavra de Deus vivos no nosso coração. A carta dos Romanos é uma grande ajuda, né? Porque esse resumo da palavra de Deus em apenas 16 capítulos, né? Um resumo muito denso. Mas nós precisamos, irmãos, nos esforçar, guardarmos no nosso coração para confrontarmos estas verdades do mundo, não como algo natural, irmãos, mas essa batalha espiritual da verdade dos homens, a verdade do pecado e a verdade de Deus. É essa a nossa batalha sempre. Essa batalha espiritual não é contra a carne e o sangue. E para vencermos o pecado, a única forma é conhecermos a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos que estas verdades estejam sempre vivas no nosso coração, para quando formos questionados, podermos sempre responder à razão da nossa fé, irmãos. E vivermos uma vida de santidade que não se conforma com essas verdades do mundo. Então, quando nós somos confrontados, além de falar a verdade, nós temos que estar firmes para não tomarmos a forma do mundo. E para que isso seja verdade nas nossas vidas, né? Como já disse, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor através da Bíblia e da oração. Pela palavra e pela oração toda criatura é santificada. Dessa forma, irmãos, não tem erro de nós vivermos... não haverá erro, nós viveremos de acordo com a vontade de Deus e viveremos uma vida de vitória.
Bom, irmãos, terminamos o estudo sobre Romanos nesta aula. Louvamos a Deus pela direção que o pastor Douglas tem tido, por este plano de leitura. Tem abençoado muito, tem enriquecido as nossas vidas em Deus. Muitos ensinamentos, muitas verdades têm reavivado o nosso coração diante de Deus e tem sido uma grande alegria participarmos deste plano de leitura. Que os irmãos sigam aí firmes, possam sempre reservar um momento no seu dia para fazer estas leituras e que o Senhor ainda fale muito mais conosco, irmãos. Para terminarmos a nossa aula, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela tua obra, te louvamos pela tua igreja, pela tua casa de oração, este lugar, ó Pai, estabelecido por ti, ó Deus, para abençoar as nossas vidas. Ó Senhor, te agradecemos porque temos sido formados, ó Pai, na tua palavra, Senhor, através deste ministério, Senhor. Temos, ó Deus, tendo a ti, ó Deus, formado no nosso coração, ó Pai, através desta obra, Pai. E te louvamos, ó Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque não vivemos de acordo com os padrões deste mundo, mas vivemos, ó Deus, uma vida de triunfo na tua presença, ó Deus, uma vida de santidade que nos levará, Senhor Deus, à vida eterna, Pai. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, que a tua palavra, a tua verdade sempre estejam, ó Deus, no nosso coração, sejam a fonte da nossa alegria, Senhor, da alegria do crente em ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós, liberta de todo o mal, Senhor, alcança os jovens da tua casa, Pai. Ó Deus, que nós vivamos, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Ó Deus, vivamos, ó Pai, de uma forma, ó Deus, que seja vida para nós, ó Senhor. Que a tua palavra seja vida para nós, ó Senhor. Fica conosco, nós oramos a ti, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom domingo, um abraço e até a nossa próxima aula. Deus abençoe.